Mais uma pergunta, e essa é uma pergunta que muita gente faz. Quais os sintomas que a pessoa pode ter depois que ela recebe embrião? Então, depois da transferência de embriões, não há nenhum sintoma que vai dizer que aquela transferência foi bem sucedida e a pessoa vai engravidar ou não. O que eu quero dizer com isso? Tem mulheres que têm cólica, tem mulheres que não sentem nada. Tem mulheres que têm inchaço na mama, tem mulheres que têm dor de cabeça, tem mulheres que têm sangramento e a taxa de gravidez ou não gravidez, ela é igual para todas essas mulheres, não existe um consenso. A única forma de descobrir se a mulher está grávida ou não é com o beta-HCG, que deve ser colhido 9 dias depois de receber um blastocisto ou 11 a 12 dias depois de receber um embrião no terceiro dia. Raramente vem positivo antes dessa data, por isso que a gente pede com essa data limite para que não haja dúvidas. Então, se no D9 após blastocisto vier negativo, é porque infelizmente é negativo. Ou se vier um positivo muito baixo, pode ser que seja positivo, mas o prognóstico daquela gravidez é muito ruim, o prognóstico de evolução. Então, não existem sintomas. São 9 longos dias, mas a gente tem que esperar para saber. E aí a pergunta, que muita gente deve se fazer, até quando tentar? Na verdade, não existe essa resposta. Eu acho que o limite é individual, é de cada casal, é mais uma questão psicológica do que uma questão puramente física. Então, a única exceção que eu acho que as pessoas devem repensar se devem tentar ou não, são naquelas mulheres que realmente não têm mais nenhuma reserva ovariana, que elas, apesar de fazer todo o estímulo e de todas as formas possíveis, elas não respondem, são ciclos cancelados, não chegam nem à coleta de óvulos, ou que chegam à coleta de óvulos e já vê que são óvulos sem qualidade. Normalmente mulheres acima dos 42 ou 43 anos para frente e que insistem em ter embriões, uma gestação com óvulos próprios e que tentam por diversas vezes e já não há mais reserva ovariana. Infelizmente, se não há mais reserva ovariana, não tem mais como ter óvulos de qualidade. Então, óvulos não são criados, óvulos a gente não consegue estimular o que não existe. Então, se não ter mais folículos, o tratamento tem que ser através de óvulos doados. Então, acho que seria a única situação. Uma outra situação que é um pouco dramática para a gente em reprodução assistida é em relação ao endométrio extremamente fino e que foram causados por algumas doenças específicas, por exemplo, quimioterapia ou uma sineque uterina, que é quando gruda uma parede na outra, ou alguma lesão endometrial no passado por uma curetagem mal feita, ou alguma questão que aquele endométrio ele não espessa de forma nenhuma e que esteja abaixo de 4 milímetros, por exemplo, e que a chance de implantação seria mínima. Nesses casos, também ficar insistindo depois de 2, 3, 4, 5 tentativas, também eu acho que não teria como o embrião se implantar dessa forma, então teria que ter um útero solidário, uma barriga solidária. Tirando essas exceções, eu não vejo nenhuma outra causa, principalmente nas causas sem infertilidade aparente, que a pessoa não consiga engravidar, porque estatisticamente 97% das mulheres conseguem engravidar se tiver nessas condições, tirando essas raras exceções. Então, é uma questão de tentativa, não existe um tempo limite e o tratamento de fertilização in vitro, por ser um tratamento extremamente rápido, ele também não causa efeitos colaterais a longo prazo no sentido de estimular a ovulação. E quando a gente estimula a ovulação, faz um estímulo hormonal daquele ciclo, não estamos interferindo com a reserva ovariana no futuro. Nós estamos apenas estimulando os folículos que foram gerados para aquele mês de ciclo menstrual e não com os folículos seguintes. Então a gente não adianta a menopausa ao se fazer várias tentativas, vários tratamentos de fertilização in vitro. Uma pergunta sobre endometrioma no ovário. Então, se existe algum remédio.
O tratamento para endometrioma depende muito do tamanho, dos sintomas e da repercussão que ele causa. Então, se o endometrioma ele causar dor intensa, o tratamento dele é cirúrgico. Se ele tiver um endometrioma acima de 5 a 6 centímetros, também o tratamento dele deve ser cirúrgico. Se o endometrioma é pequeno e a queixa principal da paciente for em questão da fertilidade, não se deve mexer nesse endometrioma e o tratamento é fertilização in vitro. Agora, em termos de medicamentos, raramente os medicamentos vão sumir, vão fazer com que esse endometrioma desapareça. Então, naquelas mulheres que não querem engravidar e têm endometrioma, podem ser feitos então os medicamentos que vão inibir a menstruação, a mulher não menstrua, ou aquelas que vão induzir a uma menopausa transitória, que são os análogos de GnRH, o Zoladex é o nome mais comum de todos eles. Então, nesses casos, a mulher poderia ter um controle melhor desse endometrioma. Mas caso ela esteja tentando engravidar, o tratamento ou é cirurgia, nesses casos de endometrioma grande ou com grande dor, ou fertilização in vitro. E o ideal é que não se mexa em endometriomas que possam diminuir a reserva ovariana. Então, tudo isso deve ser individualizado, porque o principal é manter a reserva ovariana. Então, um conselho que eu dou, tem que ter muita parcimônia para operar endometriomas, porque o que a gente vê na prática é que a cirurgia mais causa malefício do que benefício na questão da fertilidade. Uma paciente perguntou que já fez 3 fertilizações e nenhuma gerou embrião. A formação do embrião depende de 2 fatores, basicamente: qualidade de óvulo, qualidade de espermatozoide. Então, nesses casos, a gente tem que pensar em todas as formas de melhorar a qualidade do óvulo ou melhorar a qualidade do sêmen. Então, existem diversas alterações masculinas graves, que algumas vezes tem como melhorar isso, tem tratamento específico, e outras vezes não. Então, nesses casos, o tratamento poderia ser ou óvulos doados ou sêmen doado, ou tentar algum medicamento que melhoraria a qualidade do sêmen e a qualidade de óvulo, sendo que algumas vezes não se tem nenhum medicamento que possa ser feito. Então, quando a gente sabe onde está o problema, se está no óvulo ou no espermatozoide, muitas vezes é só através da doação que conseguiria melhorar. Mas eu estou falando isso de uma forma geral, cada caso deve ser avaliado individualmente, porque não é tão simples nessa questão toda da doação. Paciente que pergunta sobre as cólicas menstruais, eu já respondi. Cólicas menstruais não, cólicas após transferência. Então, as cólicas pós-transferências podem ser extremamente comuns e não estão relacionadas ao uso da progesterona. Podem estar relacionadas ao processo de nidação do embrião, ou aquela paciente que, quando não dá certo, vai menstruar e ela vai ter cólica pré-menstrual. Por isso que as cólicas, elas são comuns tanto na paciente que faz a transferência e engravida, quanto as que não engravidam. Então, a gente não consegue diferenciar o padrão de cólica, ele é absolutamente idêntico. Então, não existe. E no começo da gestação também é comum ter cólica pelo crescimento do útero e pela implantação do embrião, que é sempre contínua. Então, ter cólicas no começo da gestação é extremamente comum. Uma outra pergunta está relacionada à quantidade de óvulos na fertilização in vitro e se uma grande quantidade de óvulos atrapalharia na questão da qualidade dos mesmos. Então, um grande estudo mostrou que quando a gente aumenta muito a quantidade de óvulos, se alteraria na questão da qualidade desses óvulos em termos de predispor a alterações genéticas. E esse estudo provou que não existe essa alteração. Então, ter muitos óvulos não aumenta o índice de alterações genéticas, não prejudicaria a qualidade desses óvulos. O que acontece é o seguinte: quando a mulher tem uma resposta exagerada, acima de 30 óvulos maduros, não no total, ela tem uma taxa menor de gravidez. Isso acontece basicamente porque essas mulheres geralmente têm síndrome dos ovários policísticos e por isso responderam muito às medicações. E aí o fato de ter a síndrome dos ovários policísticos prejudicaria a
a qualidade dos óvulos e não pela quantidade em si. Então, mesmo na síndrome dos ovários policísticos, se ela tiver um estímulo hormonal com uma menor dose de hormônio para ter menos óvulos, a qualidade dos óvulos não seria alterada, mas o que seria alterado, na verdade, é mais a questão relacionada aos efeitos colaterais das medicações e aos sintomas que ela poderia ter durante o estímulo, diminuindo o risco de síndrome do hiperestímulo ovariano. Mas a quantidade em si não altera a qualidade por si só em mulheres que não tenham distúrbios hormonais ou distúrbios menstruais. Uma taxa média de óvulos ideal para aumentar o máximo a chance de gravidez, cerca de 15 a 20 óvulos. Então, 15 óvulos seria o número mágico ideal para todas as mulheres. O que acontece é que mais de 80% das mulheres que fazem tratamento de fertilização in vitro não atingem esse número, porque já tem uma reserva ovariana diminuída. Mas a gente considera, de uma forma normal, cerca de 7 a 14 óvulos, sendo que, de uma forma ideal, de 15 a 20. E aquelas mulheres que realmente têm um número de óvulos acima de 30, e a gente fala isso de óvulos maduros, não é um número de óvulos total ou um número de folículos, porque sempre vão tendo perdas durante esse processo. Então, o número de óvulos maduros, eles não interferem na qualidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a qualidade do sêmen e os medicamentos. Então, a infertilidade masculina está relacionada a diversos fatores, a varicocele, obesidade, tabagismo e diversos outros fatores, e basicamente quase todas essas doenças alteram a questão da oxidação do DNA dos espermatozoides. Então, as vitaminas antioxidantes, elas vão melhorar a qualidade do sêmen, então podem melhorar a motilidade e até a concentração dos espermatozoides. Então, vitamina C, vitamina E, zinco, a coenzima Q10, ácido fólico e outras vitaminas do complexo B, elas podem favorecer a melhora desses parâmetros de espermatozoides, né, do sêmen. Então, de forma geral, as vitaminas são indicadas para os homens com alteração do sêmen. Uma pergunta se os medicamentos utilizados na fertilização in vitro podem favorecer a nódulos na mama. Na verdade, o tratamento ele é extremamente rápido, então ele dura cerca de 15 dias de estímulo hormonal no total, e rapidamente já cai o nível hormonal ou para níveis normais da gestação, quando a paciente engravida, ou quando ela não engravida, quando ela tem uma menstruação, já zerou todos aqueles hormônios e o nível de estradiol ele é igual. Algumas mulheres têm predisposição genética ao desenvolvimento de nódulos, tanto benignos quanto os nódulos malignos, e não existe relação entre o estímulo hormonal para a fertilização in vitro e o aparecimento desses nódulos ou o aumento da chance de câncer de mama, de endométrio ou de ovário, porque são estímulos hormonais extremamente rápidos. Em contrapartida, esses nódulos podem aparecer através de estímulos hormonais contínuos, como o uso, por exemplo, de uma reposição hormonal que é dada por meses para pacientes na perimenopausa ou pós-menopausa, e o anticoncepcional para aquelas mulheres que estão usando por longos períodos, também podem favorecer o aparecimento de alguns nódulos, sendo que alguns anticoncepcionais, na verdade, até tratam esses nódulos. Mas, de forma geral, é uma questão genética e não está relacionada à fertilização in vitro. O paciente pergunta se os espermatozoides obtidos na punção do testículo ou do epidídimo, se são melhores ou piores do que no sêmen, no ejaculado. Os espermatozoides do sêmen sempre são melhores, porque eles estão mais bem formados, eles estão no estágio final da maturação dos espermatozoides. Então, toda vez que o homem tiver espermatozoides no sêmen, esses que devem ser utilizados para a fertilização in vitro. Então, a punção ela fica reservada para os casos de azospermia ou quando tem apenas espermatozoides imóveis no ejaculado. Então, se no sêmen ejaculado só tiver espermatozoides imóveis, a punção pode ser uma alternativa, mas ela deve ser restrita aos casos basicamente de azospermia, que é a ausência completa de espermatozoides no ejaculado.